Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. O nosso tema é arqueologia em Minas Gerais, com ênfase na escravidão e também nas comunidades quilombolas. Professor, como eram formados os quilombos e quem eram as pessoas que neles viviam? Veja bem, há uma tendência que não se discute de que os principais componentes dos quilombos, integrantes das comunidades quilombolas, eram escravos que estavam fugindo da condição de escravo, fugindo da escravidão. Mas isso não significa dizer que só havia escravos fugidos dentro dos quilombos. Sim. Há documentos que apontam a presença de índios dentro dos quilombos, inclusive atuando de forma integrada e aliada dos quilombolas. Sim. E a presença de outros indivíduos como pessoas que estavam sendo, por algum motivo, perseguidas pela ordem escravista. Pela ordem escravista. Isso significa que os libertos, os foros, estavam lá, os crioulos poderiam estar dentro lá dos quilombos. E como era organizada em termos econômicos a comunidade quilombola? Né? Quais são as características que nessas pesquisas já deu exatamente para especificar e caracterizar? Reunindo informações da documentação e que a arqueologia pode oferecer, é possível afirmar que a economia de um quilombo ela estava fundamentada em atividades como a agricultura, a caça, a pesca, a criação de animais, né? E dependendo da região, até a prática da atividade minerária, a mineração, como foi o caso da região de Diamantina, por exemplo, e nas regiões do ouro. Nós sabemos que, digamos, a origem dos escravos da África vinha de comunidades, de nações diversas, né? Com línguas e culturas diversas. Como, digamos, os escravos fugitivos ou essas outras pessoas conviviam, digamos, ao nível das comunidades quilombolas com toda essa diversidade étnica? Veja bem, os dados que a gente tem são muito precários nesse sentido. Uma questão que se coloca é que haveria uma tendência de que os escravos africanos, ou seja, trazidos da África, tenderiam a fugir mais do que os escravos nascidos na colônia, no Brasil. No Brasil. Né? É possível que essa tendência fosse efetivamente verdadeira, mas a precariedade dos dados ela é muito grande nesse sentido. Os nascidos aqui são mais integrados, já socializados na terra, enquanto que os transportados eram mais rebeldes, mais arredios propriamente à escravidão. Há um argumento no sentido de que aqueles que vinham, que tinham sido presos na África e trazidos, eles tinham uma vida anterior na condição de livres, eles sabiam o que era a liberdade. Claro. Né? E quem prova a liberdade nunca mais esquece, não é isso? E ainda mais quando é submetido a uma condição de escravo. Não é? Sim. Então, agora, com relação à diversidade étnica, eles tinham que desenvolver mecanismos para sobreviver. Ou seja, o problema maior que eles enfrentavam, eu acredito que não fosse essa diversidade. E eu não vejo isso como um problema. O problema maior era enfrentar a sociedade escravista. Sim, Né? A perseguição que vinha de lá. Sim, porque um quilombo ele podia ser descoberto a qualquer momento, podia ser atacado, destruído e os fugitivos recapturados. Né? Nós podemos pensar que a comunidade quilombola se assemelha muito, digamos, a uma comunidade camponesa, tal qual nós a conhecemos aqui? Eu acho que há uma série de traços, né, do campesinato que a gente pode identificar nas comunidades quilombolas. Né? A organização da comunidade, o tipo de chefia que normalmente é praticada, a presença, né, de laços familiares, uma economia voltada para a autossubsistência ao invés de ser voltada para um mercado, né? O que não significa que não houvesse uma ligação com o mercado. Sim. Então, eu acho que há uma proximidade muito grande do quilombo com as comunidades camponesas.
E há, inclusive, autores que desenvolvem pesquisas nesse sentido. Elas eram autossuficientes? Só produziam para subsistência ou tinham algum vínculo com o mercado? Às vezes tinham um vínculo com o mercado, porque em áreas onde prevalecia a atividade minerária, havia uma tendência, às vezes, de que os quilombos se dedicassem à atividade minerária e com o ouro e diamante que eles conseguiam, eles poderiam, através de uma rede de comércio clandestina, né, obter aquilo que era necessário para a sobrevivência do quilombo. Sim, mas e essa rede não denunciava exatamente a existência do quilombo? Não, porque quem participava dessa rede era interessado na preservação dos quilombos. Sim. Né? Eles tinham um esquema especial para preservar-se, digamos, resguardar a segurança exatamente da comunidade? Sem dúvida. Inclusive, a documentação ela é muito clara nesse sentido. Eles chegaram, no caso de Minas Gerais, chegaram a constituir uma rede de informações que era muito eficiente. Sim. Era muito comum uma tropa ser organizada e chegar num quilombo para atacar, o quilombo estava abandonado. Sim. Ou seja, eles sabiam de antemão que a tropa estava sendo organizada. E há documentos de autoridades reclamando disso, sim, dizendo que tinham que organizar tropas secretamente, porque senão os quilombolas ficariam sabendo e tomariam outras Então, atitudes. Mesmo nessas comunidades, não é só a solidariedade mecânica, mas a solidariedade orgânica funcionava bem, sim, né? Para usar o Durkheim aí. Sim, sem dúvida. Em termos arquitetônicos, como que era organizada a comunidade dessas quilombolas? As casas? Veja bem, para essa pergunta, nós temos dados a respeito de uma comunidade quilombola que a arqueologia ela possibilitou, né? Eram casas construídas com uma técnica do pau a pique. Sim, e como chama essa comunidade, professor? É o Quilombo do Ambrósio. Do Ambrósio. E aonde se localizava? Ele estava localizado na Serra da Canastra, no território que hoje integra o município de Ibiá. Ibiá, próximo, no Triângulo Mineiro. Próximo à entrada do Triângulo. Sim, perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar um pouco a organização política das comunidades quilombolas e também, digamos, como é que se dava a nutrição e a dinâmica social dessas comunidades. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.